Bem, uma coisa que acontece em eucariotos ou eucariontes e não acontece em procariontes é que, além de eu ter um genoma redundante, eu também tenho um processamento de RNA mensageiro. O que é isto? Significa que nem todo aquele todos os nucleotídeos que compõem o RNA que saiu lá do núcleo que transcreveu o DNA vai fazer parte da proteína final. Antes disso, eles passam por um processamento. Significa então que, olha, acompanhe o mousezinho, ó. Essa sequência vermelhinha aqui é o DNA todo que foi transcrito em RNA, tá? A gente aprendeu que é o RNA que sai da transcrição do DNA é o mensageiro. Mas nos eucariotos, isso aqui é um pré-RNA mensageiro. Por que é um pré? Porque ele primeiro vai ser processado para depois virar um RNA mensageiro maduro. Então, ó, existem sequências dentro do RNA que não vão codificar proteína alguma, nenhum aminoácido. São sequências vazias, sequências inúteis. A gente chama de introns. Então, olha aqui, ó, vê que está preenchida essas sequências. Aí chega a ter uma sequência meio em branco, depois outra sequência, depois outra em branco, de novo e outra. Essa sequência que está em branco são as sequências não codificantes, são inúteis. Elas estão ali, mas elas não vão codificar aminoácido algum. Tá? E já que elas não vão codificar aminoácido algum, a gente passa por um processamento dessa fita, ou do inglês splicing, para retirar essas sequências e deixar somente as sequências que são codificantes, que vão de verdade codificar uma proteína, que é o RNA mensageiro maduro. Tá? A sequência que fica no RNA é chamada de exon, e a que sai é chamada de introns. Tá? Intron sai e exon fica. E qual é a função desse processamento? Aumentar a variabilidade de proteínas produzidas pela célula. Ou seja, eu tenho o mesmo RNA mensageiro, mas eu posso combinar as sequências deles de forma diferente e assim produzir proteínas diferentes, baseado no mesmo gene. Então isso me garante uma quantidade muito maior de proteínas com um genoma menor. Igual aqui, ó. Então eu tenho o pré-RNA mensageiro. Tem aqui o amarelinho, vamos dizer que são as pontas. Eu tenho a sequência 1, que é codificante, sequência 2, que é codificante, sequência 3 e 4, que são codificantes, são os exons. E entre eles eu tenho o intron, essa sequência inútil que não faz nada. Eu posso processar esse pré-RNA aqui, retirando os introns e retirando a sequência 3 e deixando um RNA mensageiro que vai produzir uma proteína com as informações 1, 2 e 4. Ou eu posso processar esse mesmo RNA retirando a sequência 2 e os introns, deixando então para formar uma proteína com a informação A, 3 e 4. Então, baseado no mesmo gene, que foi transcrito no mesmo RNA, eu tenho duas possibilidades de proteínas. Então, isso aumenta a variedade de proteínas que a célula produz. Ok? Então, o objetivo do processamento do RNA mensageiro é aumentar a variedade de proteínas produzidas. Tá? A variedade genética. Ok? E o que é uma mutação? Vamos falar sobre quando acontece uma falha na transcrição ou tradução do meu DNA, ou até mesmo na replicação dele. Isso leva, então, a uma alteração. Tá? Então, mutação, por definição, é a alteração da sequência de nucleotídeos do material genético. Tá? Faltou um D aqui. Elas podem ser causadas por erros de cópia durante a divisão da célula, ou por exposição à radiação ultravioleta, ou radiação ionizante, agentes mutagênicos químicos ou vírus que causam mutações. Vejam aqui, ó. Então, essa sequência de um DNA normal. Tem aqui um códon CTT. Ele vai ser transcrito no RNA mensageiro em G, que pareia com C, A que pareia com os T's. Tá? E, por consequência, vai produzir na proteína lá, vai codificar o aminoácido GLU, que é o glutamato. Se eu faço uma mutação nesse DNA, ou seja, eu substituo o T por um A,
por consequência, na transcrição não vai ser mais um A, vai ser um U aqui, e o A vai levar, ao invés da GLU, vai ser a val, a valina. Então essa proteína vai ser uma proteína mutante. Mas será que isso causou algum problema ou foi uma mutação silenciosa? Porque se essa mutação mudar o códon, mas aquele códon mutante levar à produção do mesmo aminoácido, a gente chama de mutação silenciosa, né? Lembrando lá do quadro de que o DNA é redundante, ele pode ter diferentes códons que vão levar ao mesmo aminoácido. Mas nesse caso mudou qual foi o aminoácido. Então a hemoglobina, no caso a proteína é a hemoglobina, ela é mutante. Isso faz parte do quadro da anemia falciforme. É uma doença genética que muitas pessoas são acometidas, que o que acontece? Ocorre então, como vocês veem aqui, uma mutação lá numa base, levando então, ao invés de adicionar o glutamato na hemoglobina, vai a valina. Veja a estrutura química como é diferente. Ó, isso influencia no formato das células vermelhas do nosso corpo, as hemácias. Ao invés de elas ficarem redondinhas para capturar os gases, elas ficam em formato de vírgula, de foice. Tá? Por isso que é uma anemia falciforme, em forma de foice. E isso causa problemas respiratórios, isso pode entupir as artérias do paciente e ele pode acabar morrendo se não tiver um tratamento adequado, tá? Eu não sei se eu tenho tempo ainda, mas vou falar sobre os agentes mutagênicos. São 3 tipos de agentes mutagênicos. São físicos, então pode ser radiação ionizante, raios UV, são capazes de destruir as ligações químicas entre os nucleotídeos, então isso desfaz a ligação e pode causar a incorporação de um outro nucleotídeo. E isso pode, e tem o IVB também, né, que é a radiação ultravioleta do tipo B, que tem um espectro absorvido pelo DNA. E os danos desses agentes são grandemente amplificados em presença de água e oxigênio. Tem agentes químicos, que são várias substâncias, uma lista enorme de agrotóxicos, de conservantes, substâncias cancerígenas, que no caso elas danificam as ligações químicas dos nucleotídeos ou substituem umas pelas outras, tá? Causando mutação. E tem os agentes biológicos, que tem vírus que causam mutações, né? Tem alguns vírus da família dos herpes vírus que causam mutação e causam câncer. O HPV é um vírus que causa câncer de colo de útero, dessa forma, causando mutação no DNA. E tem bactérias que fazem isso também, tá? Que no caso elas injetam DNA na nossa célula e levam então à formação de um DNA novo dentro do nosso. Isso pode levar a falhas genéticas do nosso DNA, tá? Eu vou parar por aqui e já volto.